Classificados. Vocês aí, ó, que ficam criticando, vocês aí que estão reclamando do Fluminense, vocês aí que estão dizendo que tá tudo cerrado, não sei o que aí, ó. Classificados em terceiro. Volta redonda na semifinal. O Flamengo, que fez uma campanha ótima, um monte de vitória, se preocupou um monte com a Taça Guanabara. O Flamengo vai pegar o Vasco, vai pegar a semifinal, um clássico contra o Vasco. E a gente pega o adversário bom, a gente soube... Vamos lá, né? Você sabe que eu não tô falando sério quando eu começo um vídeo desse jeito. A classificação do Fluminense nesse último jogo agora, nesse 3-2 contra o Bangu, foi o reflexo do que foi o Campeonato Carioca inteiro do Fluminense de 2025. Se a classificação de 2024 veio no jogo contra o Botafogo, aliás, a definição, né, de 2024 vem num jogo contra o Botafogo, onde a gente joga de uma maneira soberba, de uma maneira disposta a ignorar todo o campeonato, como a gente fez contra o Botafogo, a menosprezar aquele jogo contra o Botafogo. Você vai lembrar o gol a cavadinha do John Kennedy, que a gente tinha um cobrador de pênalti, estava 2-1 aos 40 do segundo tempo, era para empatar o jogo, e o cobrador de pênalti acha de boa passar a bola pro John Kennedy, o John Kennedy acha de boa cavar e depois ir pra coletiva e falar, eu fiz o gol e tal. O André tentando driblar na frente da área, não pode perguntar sobre o desempenho em clássicos, tem que falar que foi campeão da Recopa. Toda aquela soberba vista no jogo contra o Botafogo foi o reflexo do estadual do Fluminense de 2024. Aquele último jogo foi o reflexo do estadual. E é interessante, porque quando a gente volta para o Carioca de 22, não vou nem falar do de 23 aqui diretamente, não. Quando a gente volta para o Carioca de 22, ainda com o Abel Braga, o jogo da última rodada da Taça Guanabara também define muito o que foi aquele Carioca do Fluminense. Voltar a ser campeão depois de 10 anos, numa raça, numa disposição, numa aplicação física, num time que estava linkado jogando, não era um time extremamente tático, mas até Gabriel Pirani fazia gol da virada, Germancano fazendo gol, e é o retrato do que foi aquele Carioca, a gente sai campeão, inclusive. É o Carioca da sequência de vitórias, né? Quando a gente vem para a questão do jogo contra a equipe do Bangu nesse ano, a gente faz um jogo de última rodada de Taça Guanabara, que é bem o retrato do que é até agora. Eu não vou nem falar da passagem toda do Mano Menezes, vou falar do Carioca do Fluminense. O Fluminense enfrentou um Bangu que tinha feito 2 gols até agora no Campeonato Carioca. Em 10 jogos, o Bangu tinha feito 2. Aí você pode falar, pô, Gabriel, mas o Bangu tinha 4 pontos em 10, então não deve tomar muito gol, né? Empatou 4 vezes. Não, tomou 17 em 10 jogos. Uma média de quase 2 gols por jogo. Ou seja, na média, o Bangu perdeu todos os jogos do Carioca por 2-0, na teoria. Não foi isso. Ele empatou alguns, né? Enfim, então ele perdeu até por mais. O Fluminense foi enfrentar essa equipe precisando ganhar, e ganhar de mais do que o Vasco. Ou seja, desde o primeiro segundo de jogo, o Fluminense sabia que precisava fazer diferença de gols para classificar. Precisava contar com o Nova Iguaçu contra o Madureira lá também. Nova Iguaçu abriu o placar rápido, deu a tranquilidade que o Fluminense precisava, mas o time foi extremamente nervoso. No pré-jogo, aqui do Raiz Tricolor, eu falei algumas vezes sobre... Já falei algumas vezes sobre o sistema de ataque em U, o 2-3-5, que alguns times, que às vezes até times bons taticamente, mas times pobres taticamente normalmente tentam armar, botam 10 zagueiros, ou 2-3-5, ou 3-2-5, depende de como você arma. O Fluminense foi para um 2-3-5. Como faz aquele UNA, estilo time de handball, fica trocando passes e é um time muito estéril. O Fluminense está enfrentando um time ruim, gente. O Bangu, esse elenco do Bangu é ruim. Eu não consigo nem falar do treinador, dada a quantidade de erros técnicos. Os jogadores do Bangu erraram muito dentro do jogo. E o Fluminense ainda assim, e aqui agora eu vou tirar a questão Mano Menezes, vou para os jogadores, o Riquelme Felipe tentou 5 vezes partir para cima do marcador e ganhou uma só. O John Arias, o Germancano teve pelo menos 4 ou 5 chances de finalização com uma certa potencial de sair gol, e ele não conseguiu acertar uma no gol no primeiro tempo. Foi acertar uma no segundo tempo, chutou bem ali, a bola quicou e o zagueiro salvou em cima da linha. A gente teve dificuldade. O Canóbio, quando conseguiu fazer uma jogada, não conseguiu dar o último passe.
O gol nosso no primeiro tempo só sai por 2 motivos. Um bolão do Freitas pro Fuentes, que foi inteligente no passe. O Germancano chuta, faz o que o centroavante. Nesse caso não dá pra culpar o Germancano. Chuta, a bola explode no marcador. E aí o Bangu decide dar um gol contra pro Fluminense. Um zagueiro cabeceia pra trás, tem 2 zagueiros juntos, eles se embananam todos e sai 1-0. A gente só faz o gol porque o Bangu tomou. É meio óbvio essa frase, mas a gente só faz o gol porque o Bangu deu pra gente. A verdade é essa. Quando termina o primeiro tempo 1-1, e vale dizer, reparem muito bem o Samuel Xavier. Como o Samuel Xavier tem um problema sério de marcação, parece que ele tem medo de botar a perna na frente da bola pra travar cruzamento. Ele sempre faz... Até teve um cara que lembrou no Twitter, que eu já falei isso várias vezes. O Samuel Xavier, ele tem falsa proteção de cruzamento. Ele chega perto da bola e ele faz assim. E dá o espaço pro cara cruzar. Óbvio, você vai ponderar aqui que, o cara estava impedido, o centroavante que estava atrás do Freitas estava impedido e participa do lance, porque o Freitas só tira aquela bola pro gol porque ele tá correndo ali do lado colado no Freitas. E o segundo ponto é que o Freitas coloca, né, a bola para dentro do gol. No jogo passado ele tirou bem ali, o Ignacio já tinha tirado uma outra que passou muito perto e o Freitas faz o gol contra. Não teve tanta culpa assim o Freitas, não culpo muito ele nesse gol não, tá? Mas a gente está falando aqui de um fato em que, como eu falei, o Bangu, no primeiro tempo, mereceu 1-1. E aí eu venho de retrato do Carioca. O Fluminense, no Carioca inteiro, dá pra gente dizer que nos jogos contra os pequenos, que são a maioria, são 8 dos 11, dos 8 jogos contra times pequenos, o Fluminense só dá pra dizer que jogou bem, ou minimamente bem, em 2 que ele abre o placar com 10 minutos de jogo. Um ele abre com 1 minuto, o outro ele abre com 9, aquele Fluminense português, acho que com 9 minutos. São os 2 que dá pra dizer que a gente jogou bem. São esses. Contra Sampaio Correia, Maricá e Volta Redonda não foram bons jogos. Não foram bons jogos. Ah, mas era o time alternativo. Show de bola. Mas o time alternativo também tem a obrigação de pelo menos fazer... O do ano passado não fazia tão boas apresentações, mas conseguiu resultado. Esse não conseguia nem resultado e nem boas apresentações. Contra Madureira e Boa Vista, Deus me livre. Salvo pela misericórdia, no caso do Boa Vista, o do Madureira uma atuação um pouquinho melhor, mas ainda assim num ritmo lento. Então assim, o jogo contra o Bangu, mais uma vez, como eu falei lá na abertura, é o retrato do Carioca do Fluminense. Só que esse campeonato carioca, ele premiou muito a incompetência. E quer ver como é que ele premiou a incompetência? Pega o início da campanha do Flamengo no Campeonato Carioca. Quer ver? Pega aí pra você ver. Vou até abrir aqui pra eu poder citar exatamente. O Flamengo começa o Carioca com um time sub-20, né, e tal. Premiou a incompetência, no caso, a incompetência do próprio time de base. Mas o Flamengo vem aí, ó, numa sequência, né? Venceu Bangu, venceu Volta Redonda, Sampaio Corrêa, Botafogo, Portuguesa, o Botafogo pela Supercopa, Vasco e Maricá. Só empatou com o Fluminense desde que estreou o time principal. Tudo bem, antes disso o Flamengo tinha 1 ponto em 3 jogos. Perdeu pro Boa Vista, perdeu pro Nova Iguaçu e empatou com o Madureira. E ainda assim o Flamengo termina campeão da Taça Guanabara. O próprio Volta Redonda, que termina como vice-campeão da Taça Guanabara, tem uns tropeços inacreditáveis dentro do campeonato da Carioca desse ano também. O Volta Redonda perdeu pro Madureira na estreia e perdeu pro Boa Vista na última rodada. Ainda assim, beleza, vai lá. Fez uma campanha digna, é um adversário complicado. Mas o Fluminense ter se classificado com 17 pontos é uma coisa inacreditável. E o segundo tempo mostra em 15 minutos, quando o John Arias sai no intervalo e fala bem assim: a gente está jogando muito mal, nossa partida foi horrível. E ele volta mordendo com uma disposição muito grande. Eu penso, pô, vai mudar tudo, né? Teve aquela reviravolta no intervalo, os caras estavam de ombro arriado. E não, a gente volta errando. O Mano Menezes coloca o Serna. E o Lima. Acho que o Hércules deve ter sentido alguma coisa, confesso. Não tenho gostado do Lima entrando nos últimos jogos, não, tá? Já falei aqui num vídeo sobre isso e não vou me estender muito nesse, não. Mas sobre o Serna, eu achei até engraçado que essa semana uma conta lá no Twitter postou falando sobre um atacante colombiano que poderia vir para uma equipe aqui do Rio de Janeiro, alguma coisa assim. E acho que poderia vir pro Vasco.
Brahim Palacios. Aí, esse ponta colombiano clássico, corre muito e o sangue não chega no cérebro pra ele pensar no que fazer. Eu brinquei, pô, o maluco definiu o Serna. Porque o Serna, às vezes, ele vem na velocidade, vem na empolgação, e aí tropeça na bola, enfim, o Serna tem esses lances. O Serna é o Caio Paulista, gente. Na acepção prática ali mesmo. Uma disposição invejável, uma entrega gigantesca. É aquele tipo de jogador que você gosta de ter no teu elenco. O que você não gosta é que ele seja o cara pra decidir. Quando o Serna pensa que ele joga muito, e lembra do Caio Paulista ainda não fazer uma graça lá no Morumbi, virando meme? Quando o Serna pensa, ele tenta dar corte de letra, ele erra. Quando o Serna faz o simples, vem uma boa jogada, como ele e Arias. O passo do Arias nem foi tão bom, mas ele conseguiu dominar pelo lado direito, uma boa tabela, o Canóbio escora pra dentro e faz o segundo gol. Depois o Serna ainda faz o terceiro, presença de área, consegue fazer o terceiro gol. O Serna é útil, Tem os seus momentos bizarros. Mas assim, não tem o seu momento de falta de entrega, não tem o seu momento de ombro arriado, como eu falo aqui. Vai ter muita entrega, vai ter muita disposição e às vezes vai ter bom futebol também. É bom de ser no elenco. E aí com 3-1 o Fluminense consegue, e aí a gente vai entrar aqui numa discussão, porque eu achei pênalti do Freitas. Achei um pênalti até... vamos lá pra conta. Primeiro, você pode não ter achado pênalti. Show de bola, não vamos ficar discutindo aqui nesse ponto. Já discuti bastante no pós-jogo do Jornada. Agora, não tem como você, que acha que foi pênalti, não achar que é um pênalti ridículo do Freitas. Ou seja, se você acha que não foi pênalti, a conversa agora não é contigo. A conversa é com quem acha que foi pênalti. Como eu acho que foi pênalti do Freitas. Que pênalti de jirico, né? O cara tá tentando jogar o corpo pra cima de você pra proteger a bola, pesadão, indo pra linha de fundo, você joga o corpo nas costas do cara? Que isso? O Fluminense se esforçou muito para esse 3-2 e com isso o Vasco já estava ganhando o jogo dele lá desde o início do jogo. O Botafogo ameaçava, às vezes o Vasco chegava perto de fazer o segundo. Só que o 3-2 tinha uma particularidade muito, né, que acho que talvez só a gente aqui tava falando dessa possibilidade do Fluminense vencer por 2 gols a mais do que o Vasco, mas com a mesma diferença, 1-0 e 3-2, por exemplo. E aí empata em tudo, mas o confronto direto é um critério de desempate, o Fluminense termina na frente do Vasco e passa em terceiro. E tá aí. O retrato desse jogo é o retrato do Carioca. Um nível muito baixo de adversários, que ainda assim o Fluminense sofre para conseguir ganhar, nesse caso se classificar, e termina o Campeonato Carioca ainda com vantagem. Termina o Campeonato Carioca em terceiro enfrentando o time pequeno. Assim, teve gente falando que é mais fácil o Vasco eliminar o Flamengo, o Volta Redonda eliminar a gente do que o Vasco eliminar o Flamengo. Eu não vou garantir isso não, porque clássico é clássico. Mas parece que é. Volta Redonda não é um time de Série D, de Série C, como era em 2022, quando a gente viu aquele 7-0. Aquele também era um outro time nosso. Vai ser jogo enroscado. O Fluminense não ganha em Volta Redonda, com o mando deles. Vem perdendo seguidas vezes, empatando. Ou seja, vai ser um jogo enroscado à volta. Pro jogo de ida, aí eu vou discordar do Mano Menezes de um ponto. Ele diz que tem um trecho de uma fala dele, que ele fala bem assim, já fiz na entrevista coletiva, né? Já fizemos jogos melhores que esse já. Mas a gente não pode balizar a análise do clube por um jogo ruim, por um problema que acontece em um jogo. Mas tem problema acontecendo constantemente. Mas um jogo... Ele até diz muito que ele prefere não condicionar muito as suas análises ao jogo do Bangu, porque é um time já desinteressado, já rebaixado, e que a gente não vai ter tantos times assim enfrentando ao longo do ano. A gente vai ter mais times como Nova Iguaçu. E eu pensei, qual? Que a gente abre com 40 segundos de jogo e a gente tá 1-0 pra gente? Porque eu não sei como ia ser o jogo do Nova Iguaçu, se tiver 0-0 desde o início. E vão ser, óbvio, tem mérito do Fluminense, subiu a marcação muito rápido, tem um mérito ali. Dito isso, na dividida, o Martinelli rola, o Germancano chuta, o goleiro faz uma defesaça. Eu não sei como seria a sequência do jogo a partir dali. Porque depois que o Fluminense fez 2-0, o Nova Iguaçu teve chance pra cacete também. Teve uma outra, na verdade. O Fluminense também não teve tantas chances assim. Mas ficou um jogo onde o Fluminense não conseguiu matar. E aí eu pergunto, a Águia de Marabá. O Mano Menezes fala que o Águia de Marabá vai ter que ganhar a gente. Não, eles têm que ganhar a gente também. Não pode ficar só segurando empate. Quem disse que não? Empatar vai pros pênaltis. Antigamente o empate era do visitante. Agora não, o empate vai pros pênaltis. Quem disse que o Águia de Marabá não pode entrar em campo, fala, meu amigo, eu vou botar um ferrolho aqui, 11 pessoas e um ônibus na frente do gol e vou tentar ganhar nos pênaltis, que é a minha alternativa. E aí? Então, assim, me preocupa porque o time, por mais que tenha evoluído em algumas coisas, a gente percebe quando o time tem que jogar
é em transição. A gente percebe quando o time tem que explorar espaços pelos lados. A gente percebe quando o time tem que se defender sem nem buscar um contra-ataque em transição. A gente percebe evolução. A gente percebe que o time está até melhor do que no ano passado. O Campeonato Carioca oferece uma chance de você aprender a jogar contra 30% dos times da Série A. E o Fluminense não passou no teste. O Bangu... Eu diria que o Bangu é o pior adversário que eu vi o Fluminense enfrentar em muito tempo. O Oriente Petroleiro não é pior que o Bangu. Nenhum time dos últimos cariocas é pior do que esse Bangu, não. E o Fluminense teve dificuldades. Lembrando, termina o primeiro tempo com justiça 1-1. No segundo tempo, acho que o resultado era para 3-2 mesmo. Me preocupou, mas agora é outro torneio. É Copa do Brasil no meio de semana. Não tem mais blusa ali do Bangu, né? Vai entrar uma do Águia. Não sei se chega a tempo. Eu comprei uma blusa do Águia de Marabá. E no final de semana, domingo, tem Fluminense Volta Redonda no Maracanã, onde o Fluminense vai precisar fazer vantagem em casa. Mas esse é um papo mais pra frente, tá? O jogo de hoje, a se destacar a partida... Primeiro tempo bom do Freitas, um bom lançamento, mas assim, acho que o segundo tempo ele arruina tudo. O gol contra eu nem boto tanto na conta, boto mais por causa do pênalti, muito bobo. E como ele sente depois esse pênalti. John Arias com suas limitações, jogando por dentro. Quando o time do Bangu fechou na marcação, ele ficou sem espaço, teve que buscar a bola lá atrás e passou a ser pouco efetivo. Germancano numa partida muito complicada, hein? O Germancano, tudo que voltou de confiança dele, ele errou tudo dentro do jogo. Tá sendo bem contestado o Germancano, e acho que é justo, tem que ser contestado mesmo. Tem que estar num hall onde nunca vai ser criticado, não. Mas eu vi uma galera passando bem do limite, bem do ponto, como se o Germancano estivesse fazendo um início de ano como no ano passado. Ele não tá, ele tá melhor nesse ano. Inclusive nesse quesito confiança. Ficou muito perto até de fazer um gol também desse jogo. Bom ter um Serna no banco, bom ter um Canóbio de titular. Fuentes rendendo bem. E bom, apesar desse problema na marcação ali que eu falei no corte do cruzamento, bom o Samuel Xavier. Fez uma partida ofensivamente que apareceu, apoiou dentro do que deu de espaço. Achei bem ok. Ponto negativo fica o Riquelme Felipe. Mais um jogo que o Riquelme Felipe teve oportunidade para jogar ao lado de jogadores que são já mais preparados do que ele e não conseguiu desempenhar a função que talvez esperasse dele, que era esse mano a mano com o adversário. Como eu falei, ele recebe 5 bolas em condição de partir pro mano a mano e ganhar. Ele só vai e ganha uma. E o cruzamento ainda sai errado. Fica esse ponto mais um pouquinho negativo aí só. É isso, tá? Essa foi a análise de Fluminense 3, Bangu 2. Tamo junto. Essa segunda noite eu vou pra Belém. Até a próxima. Valeu.